Pinto de Mello, sou pró-reitora de pesquisa e mestrado e doutorado da SPM e estou organizando esses painéis de debate. E para esse painel de debate, eu convidei a professora Denise Poiani Delboni. Eu vou depois pedir para ela se apresentar. A Denise é advogada, fez agora um trabalho muito bacana, apoiado pela Fundação Tupperware, e é Wharton University, acho que é o seu nome? Rollins University. Não, na Rollins College, na Flórida. Rollins College. E depois eu vou pedir para você contar um pouco isso também, Denise. E a Liliane Almeida, que é nossa doutoranda no PPGA da SPM, faz um trabalho bastante significativo com profissionais, com empreendedoras femininas, e a gente convidou ela para falar um pouco sobre isso também. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Eu vou pedir para vocês falarem durante 20 minutos, mais ou menos, a gente já combinou mais ou menos a sequência, e as perguntas estão abertas. A gente tem um chat aqui do lado, vocês podem, do lado, depende do computador ou do celular, né? A gente tem um chat, vocês podem mandar as perguntas pelo chat, eu tento respondendo ou organizando, para os debatedores responderem até o final, tá bom? Cristiane, se você quiser começar, já começou a gravar, tá ótimo, obrigada. Denise, você pode se apresentar? Eu posso. Bom, boa tarde a todas, obrigada por estarem aqui. Eu estou vendo que são só mulheres lindíssimas, umas fotos maravilhosas. A gente brincou aqui, Cristina, que as empreendedoras femininas, coitadas, estão quebradas, a grande maioria, tal, mas que estão bonitas, estão bonitas. Estão bonitas na foto. Eu sou não, advogada. Quebrada não. Então, a maioria, vamos ouvir hoje os depoimentos aqui, viu? Então, eu sou advogada, como a Cristina comentou, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas e da ESPM, sempre dando matérias relacionadas a relações trabalhistas, compliance trabalhista, empreendedorismo também empreendedorismo social. E, recentemente, o programa que a Cristina se referiu, o programa Global Links, que foi uma parceria entre a Tupperware americana, o governo de estado americano e a Rollins College, na área específica do departamento de pós-graduação deles, que foi um programa para empoderamento feminino. A palavra está meio desgastada, eu diria até, mas há uma grande certeza em utilizá-la, talvez principalmente nessa época em que muitas mulheres são chefes de família. Então, era um programa para empoderamento feminino, especificamente com áreas de enfatizar negócios sociais. Então, basicamente, essa é a história, Cris. Muito bom, obrigada, Denise. Lili, você pode se apresentar também, por favor? Claro, claro. Bom, minha formação é em administração, eu faço doutorado na ESPM, também em administração. Meu tema de pesquisa, ele envolve o empoderamento feminino, a construção de redes estratégicas e o empreendedorismo feminino. Hoje eu sou professora universitária, além de trabalhar na ESPM na Pró-Reitoria de Pesquisa com a Cristina Helena, eu sou professora universitária na graduação, nos cursos de administração e gestão de negócios. E tem um ano que eu empreendi uma startup, que é uma startup que chama Rede Mulher Forte. Lá a gente trabalha o empoderamento feminino e o empreendedorismo. Como a Denise falou, o empoderamento é algo uma palavra que está desgastada, mas a gente trabalha o empoderamento por meio do conhecimento para o desenvolvimento individual da mulher, para que ela possa empreender. Ou seja, começar um negócio com o mínimo de conhecimento. Hoje, pesquisas dizem que 87% das mulheres que empreendem não fazem o plano de negócio. E a falta do planejamento de negócio, que é o PE, do planejamento estratégico, o PE, é um dos principais motivos da mortalidade das empresas nos primeiros 5 anos. Além da startup, que tem um ano, que a gente está ainda em fase de escalonamento, hoje eu estou junto com o Ayman, na PUC, coordenando um curso de extensão que chama Liderança Feminina no Mundo dos Negócios, onde inclusive a Denise também é professora. Então a gente faz um trabalho aí voltado para mulheres, ajudando as mulheres aí a alcançar seu espaço de fala em qualquer segmento aí da sociedade. Muito bom, obrigada, Liliane. Eu acho que a gente podia começar com você, se você não se opuser, você pode falar um pouco para a gente? Claro, claro. Eu preparei aqui assim, como a minha pesquisa ela é voltada para o empoderamento feminino, ou seja, o desenvolvimento da mulher para empreender,
dos tópicos da minha pesquisa foi identificar os principais desafios da mulher empreendedora. Nesse momento de crise, alguns foram potencializados. Claro que a Denise vai falar um pouquinho do cenário, como vai ficar o cenário pós-crise, mas assim, o contato com essa minha rede, hoje nós temos 3.500 empreendedoras na rede Mulher Forte. O contato com elas deu acesso a algumas informações, os principais desafios que elas estão tendo agora, nesse momento, o que elas estão fazendo, buscando, que tipo de informação que elas estão buscando ou conhecimento para passar por esse momento e quais são as prioridades, o que elas estão fazendo para se reinventar. Então, falando um pouquinho de desafio, isso é pesquisa acadêmica, né? A gente sabe que a mulher, o empreendedorismo feminino no cenário econômico, quando essa pesquisa específica foi feita em 2017, quando ela é comparada ao empreendedorismo masculino, a mulher, o empreendedorismo masculino, ele se sobressai. Mas isso tem alguns motivos. Por exemplo, poderes opressores que permanecem invisíveis, que é o machismo velado que a gente vê em vários setores da sociedade, no relacionamento, nas próprias redes estratégicas, onde as mulheres são excluídas das redes estratégicas masculinas, e a mulher, então, está encontrando outro caminho aí, desenvolvendo algumas redes onde elas também possam acessar conhecimento e oportunidade através de redes. Então, um dos desafios é esse machismo velado, né? Esse poder opressor que é invisível, a gente não consegue aí enxergar. A comparação de sucesso com o empreendedorismo masculino e feminino também é um desafio, onde a mulher ela sempre se coloca numa situação de competição, e não é isso que deve acontecer. Acesso limitado a financiamento, exclusão das redes masculinas, o próprio teto de vidro, quando a gente fala de plano de carreira. E a mulher tem um comportamento, por sempre ter durante a sua história, alguém que decidisse por ela, mesmo agora tendo independência para tomada, consciência das suas possibilidades para tomada de decisão, ela ainda tem um comportamento de insegurança. Então, ela tem aversão ao risco, ela tem algumas mulheres têm pouco conhecimento nos negócios, isso tem mudado muito, porque desde 2015 as mulheres elas têm se destacado aí no empreendedorismo. Um estilo de gestão muito feminina, bem característica feminina, assim, vou explicar já que algumas características da gestão, da liderança feminina, ela é assim, importante para o sucesso. Redes estratégicas fechadas em mulheres, né? Então as nossas redes de mulheres às vezes têm a pouquíssima participação dos homens, e isso é uma cultura, na verdade é um pensamento limitante da mulher, que inclusive na rede que eu trabalho, com 3.500 mulheres empreendedoras, eu sempre falo que a gente precisa incluir empreendedores também. E elas falam, mas por que homens? Eu falo assim, porque nós precisamos, ela fala, transitar aqui todos os tipos de ideias, né? A gente não pode fechar o nosso pensamento, construir uma rede, construir um pensamento limitado ao pensamento feminino. E a dupla jornada, que agora, com esse momento de isolamento, se intensificou, e com a quarentena tornou o cenário aí muito mais desafiador e agressivo para a mulher. Existem outros desafios também, né, que também vem de pesquisas ou cultural, né, já que a mulher tem uma educação que não incentiva o risco e a posição de liderança, mas isso também tem mudado. O conjuntural, né, que a mulher ela sofre mais impacto na dupla jornada, e aí que é o que está acontecendo agora. E os motivos que levam a mulher a empreender. Geralmente a mulher empreendedora ela é casada, tem filhos, e ela foi empreender porque ela precisa, ter autonomia e ter mais tempo, e acaba se sobrecarregando porque ela assume tudo. Bom, já que eu trabalho agora, meu marido trabalha na iniciativa privada e eu empreendi, então eu vou assumir todas essas as atividades domésticas. Mas nesse cenário a gente vê que as empreendedoras estão também vendo a necessidade da mudança de comportamento, enfrentar esses desafios aí, e vendo que preciso repensar a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de fazer gestão, e como que isso pode ser mudado. Primeiro passo, primeira coisa, é entender do negócio fazendo o planejamento estratégico. E aí partir para o PDCA. O PDCA eu costumo dizer que é uma sigla que não pode sair do vocabulário da empreendedora, que começa com planejamento, direção, controle e ação. Sem essas quatro funções em uma gestão, é difícil eu repensar o meu negócio. Sem um plano, como que eu vou repensar meu negócio? Então, a gente bate muito na tecla, a gente incentiva muitas mulheres a fazer o planejamento do seu negócio, mesmo que ela já seja uma empreendedora estabelecida. A gente fala que o nosso discurso é: invista no seu sonho, mas antes se capacite.
Então, vem entender o que é o planejamento, entender do seu negócio, planejar para que você possa ter opções se algum problema ou desafio ou crise, que é o que aconteceu, surge. Então, não é só a empreendedora, mas o cenário econômico das empresas como um todo estão tendo que repensar seu negócio. Hoje eu estava lendo uma estatística, mais de 600 mil empresas fecharam agora nesse período de crise. Da minha rede, muitas, assim, 2 que eu conheço fecharam as portas, uma com 10 funcionários, outra com 30 funcionários, e não tem dinheiro para poder pagar os funcionários. Então, assim, nós estamos passando de fato por um período que a gente precisa repensar o comportamento, a gestão do empreendedorismo. Aí vou emendar um pouquinho na gestão e na liderança em tempos de crise. A liderança, como a gente sabe, é uma forma de controlar, e nesse contexto é visível a necessidade de uma liderança dentro não só do nosso empreendimento, que eu tive que repensar a forma como eu trabalho também. Vou fazer delivery, vou ir para o e-commerce, como que eu vou manter a minha comunicação com meus clientes para eu manter o meu faturamento? Algumas assumiram a queda do faturamento e outras têm a necessidade, porque como a Denise falou também, são elas que são o chefe de família. Então, como trabalhar a liderança nesse momento para continuar com o controle, não só do meu negócio, mas da minha casa também. Então, uma liderança com flexibilidade, e elas estão revendo. Isso é depoimento delas também, tá? Na própria rede, quando a gente vai fazendo as lives, quando a gente vai conversando durante esse período, elas estão conversando muito mais, estão interagindo muito mais, estão buscando umas com as outras soluções para vários problemas em comum, mas cada um no seu segmento. Então, muitas estão repensando, percebendo que elas deixaram de lado essa questão do planejamento, que agora é fundamental. Então, a mulher, ela começou revendo as atividades, né? O que é prioridade para mim, o que não é. E isso tem muito a ver com o planejamento. Mudança de comportamento, não só dela, mas de todo mundo dos funcionários, por exemplo, o home office. Algumas foram para o home office, mas nenhuma delas tinha treinado o funcionário para fazer home office. Então, ela está fazendo treinamento, ao mesmo tempo que ela faz a gestão, ela faz o treinamento e está ajudando aí o funcionário, as pessoas, e ela, inclusive, dentro de casa, com a gestão do lar. Então, a mudança de hábitos, né? Preciso fazer a gestão do meu lar e também trabalhar em casa, revendo os papéis dentro de casa, não só dela, mas das pessoas que estão dentro de casa, distribuindo as tarefas também, e reinventando aí a maneira de liderar em todos os aspectos. Dentro dessa questão da liderança, a mulher, ela tem algumas características que estão acabando beneficiando, por exemplo, saber ouvir, uma estrutura emocional e comportamental mais equilibrada, uma tomada de decisão mais objetiva. A mulher, quando vai tomar uma decisão, ela é objetiva, ela é racional. O enfoque no risco, ela avalia muito o risco para poder tomar a decisão. E se tem risco, e se ela está insegura em relação ao risco, ela não toma a decisão. Uma comunicação mais clara e objetiva, então tem utilizado muita comunicação. Ela é detalhista, inclusive com números, coisa que a gente acha que não é. A gente ouve muito, né, assim, em alguns discursos, que a mulher não é da área de números. Não, a mulher, ela trabalha muito com números, por isso a tomada de decisão dela é bem objetiva. E elas se mostram também, assim, querem resolver, não protelam muito, não prorrogam muito as decisões. Então, elas estão sempre trabalhando com assertividade e não deixam para depois, não tenho deixar para depois, eu preciso resolver agora. Então, assim, as pesquisas acadêmicas, as que eu faço voltada para a mulher, o empoderamento e o empreendedorismo, elas vêm trazer, então, uma motivação através da transformação. E os estudos mostram que as mulheres são mais propensas a liderar através da inspiração, transformando as atitudes e crenças das pessoas e alinhando as pessoas com significado e propósito. Muito do que a mulher faz está associado a um propósito, a um objetivo dela. Então, assim, é muito brilho nos olhos. Eu vou fazer e é amor, é paixão pelo negócio mesmo. Não sei se o que você estuda, Denise, o empreendedorismo social está nesse sentido também. Mas quando a gente fala do empreendedorismo, quando eu estudo o empreendedorismo feminino para a independência financeira, está muito associado ao propósito dela. No que eu acredito, quais são os valores que eu acredito, né? Que eu acho importante, eu coloco isso dentro do meu negócio também. Deixa eu ver o que mais. Espera aí eu falar sobre a liderança, as partes... Liliana, eu posso fazer? Pode. Uma pergunta?
Você falou de duas empreendedoras que você já sabe que fecharam. Você sabe o que levou elas a essa situação dramática? O que foi? Elas, primeira coisa, caiu o faturamento, teve que fechar. Como elas são de Mogi das Cruzes está tudo fechado. Tá igual São Paulo, só pode abrir segurança, padaria, saúde e assim, padaria e mercado, né? Coisas básicas. Caiu o faturamento, não tinha o e-commerce, perdeu a comunicação, não conseguiu manter a linha de comunicação com as suas clientes. Delivery lá também, elas não conseguiram trabalhar com assim, uma agilidade na mudança do plano. Não tiveram uma agilidade na mudança do plano. E aí acabaram tendo que fechar. Como não tinha fluxo de caixa, eu não consigo me manter por mais um mês para poder esperar rever meu plano, para poder colocar em ação o meu plano. E aí aconteceu. Tiveram que fechar, não teve jeito. Para não piorar a dívida, para não aumentar a dívida, elas preferiram fechar. Conversaram com a equipe, colocou todo mundo em casa e vão pagar, sim. Não deram nem prazo, então, assim, é delicado. Inclusive, eu estava falando com um colega professor, que são mulheres que, assim, e empreendedoras que não têm acesso à informação, assim, não tem, elas assumiram todas as áreas, RH, jurídico, financeiro, marketing, comunicação, então elas acharam melhor fechar. Esse foi um dos motivos. Entendi. A mudança drástica do planejamento não aconteceu. E aí eu volto. 87% das mulheres empreendedoras não têm o plano, elas não tinham um plano, não deu tempo de rever, não deu tempo de tomar uma atitude aí para mudar o cenário, que é bem delicado. Outras empreendedoras, a maioria delas, tá? Não sei dizer o percentual, mas a maioria assumiram a queda no faturamento, assumiram, caiu e eu vou ter que me reorganizar com esse cenário aqui até voltar a um equilíbrio de novo. E aí a gente está ensinando acesso à tecnologia, a gente está ensinando o e-commerce. A própria Magazine Luiza, a Luiza Trajano, ela liberou a plataforma dela para empreendedoras que não conseguem, que não tinham o e-commerce. Agora você pode subir os produtos lá, ajudando os pequenos negócios. Os formais, né? Exatamente, os formais, exatamente. O próprio Sebrae está dando auxílio também. Enfim, a gente tem aí uma preocupação com o pequeno e médio empreendedor. Uma outra questão também é a formação de redes estratégicas. A gente tem, assim, dentro de um ambiente de negócios, conhecer outras pessoas, entender que o fazer parte de redes é uma possibilidade de eu acessar conhecimento, de eu acessar oportunidade e muito mais que isso. Nesse momento, a gente identificou a necessidade de acessar solução para problemas. Todo mundo recebeu um problema agora, caiu no nosso colo um problema. Nossa, não pode sair, tá todo mundo isolado, mas eu preciso continuar vendendo. Por quê? Porque os boletos chegam, eu preciso continuar pagando. Inclusive, semana que vem a gente vai conversar, tem um bate-papo, que a empreendedora hoje está dando prioridade para pagar o quê dentro da sua empresa? Como que ela está renegociando a dívida dela? Por essa é a importância de participar de uma rede estratégica. Além dela dar acesso a aumentar o seu fluxo de conhecimento, de oportunidade, você também tem acesso a soluções para problemas que antes não existiam no meu negócio. A colaboração entre essas empresas, entre as empreendedoras que são interligadas, aumenta, né, assim, aumenta o meu limite de atuação em determinados segmentos, né, em determinados segmentos. Então, eu atuo até aqui, é meu limite de conhecimento, mas quando eu faço parte de uma rede, esse limite aí, ele é quebrado, né? Eu consigo acessar um pouquinho mais. Isso vai do interesse também de cada empreendedora, né? De cada... tem segmento que interage mais do que outros. Então, fazer parte de uma rede fortalece não só o grupo, mas também me dá conhecimento, interação, acompanhamento, contribuição, oportunidade, solução para problemas que antes eu não tinha acesso. E essas contribuições são comuns e é uma característica de pessoas que estão unidas no mesmo propósito, né? Que buscam conselho, oportunidade de negócio, inovação, tendência e agora, mais do que nunca, solução para problemas. Né? Então, assim, trazendo os casos práticos, além dessas que eu falei para vocês que fecharam que acabaram tendo que decidir por finalizar um negócio, um sonho,
que estava muito associada a um propósito, né? Tenho duas empreendedoras. Uma conversei essa semana, falou assim, olha, eu descobri ela trabalha com importação de matéria-prima, que não é fabricada no Brasil, dela vem de fora, ela parou porque não chega mais nada no Brasil, parou o faturamento dela, não recebe nada, não tem faturamento e conta para pagar. Então, ela foi identificar dentro dos fornecedores dela que outros produtos ela podia atuar. E ela conseguiu encontrar um fornecedor que a gente está com falta de álcool gel, né? Eu não sei, eu esqueci o nome. Ela me falou, mas eu esqueci o nome. Ela conseguiu encontrar um fornecedor que estava que também fornecia matéria-prima para o álcool gel, e ela começou a buscar outros clientes aqui, que não é o cliente dela, buscar outros clientes, e abriu aí o leque dela de atuação por conta da necessidade do mercado. Então, a crise deu para ela uma oportunidade, ela está aí importando um outro tipo de matéria-prima. E eu tenho uma outra empreendedora também, ela é de São Paulo, ela trabalha com instalação de decoração. Como é que você vai fazer decoração, né? Decoração nesse momento e visitar os clientes. O que ela está fazendo? Ela está fazendo visita online, visita pelo WhatsApp. Então, ela abriu a visita, tem a agenda dela diária, e aí ela faz a visita como a gente está fazendo aqui. Então, abre o WhatsApp, vai mostrando, ela passa o orçamento e ela mostra o catálogo pelo WhatsApp, reinventou. Você nunca fez isso? Não, nunca fiz isso. Eu tive que fazer isso, porque senão eu não ia ter, meu faturamento ia cair. Aí eu lembrei de uma outra agora também, que era de estética. Ela parou também, ninguém estava consumindo, então ela ligou manteve o canal de comunicação com as suas empreendedoras, ou com as suas clientes, e ela ofereceu um pacote muito mais em conta do que é hoje, do que seria aplicado hoje. A pessoa compra o pacote, paga em 3 vezes e ela começa a utilizar a partir de quando acabar a quarentena. Aí, se ela indicar mais alguém, ela ganha um brinde, ela está tentando rever valores, rever pacotes, rever oferta de serviços e formas de pagamento aí para as clientes. Porque tem empreendedora que ela não tem como mesmo. Como é que você vai partir para o e-commerce um serviço que é prestado presencial? Não tem como. Por exemplo, a estética. Então, assim, a gente tem, além desses desafios que as mulheres estão enfrentando, que já são desafios característicos do empreendedorismo feminino, alguns se potencializaram por conta do isolamento, por conta da crise. A dupla jornada, que já era um desafio da mulher, ela potencializou também. Então, a gente pode dizer hoje que, a gente vê até os memes aí na internet, né? A gente pode dizer hoje que a mulher, ela está enfrentando, assim, ela tem 100% aí da gestão de uma casa, ela tem que repensar mesmo, não só na empresa dela, a maneira de gerir a empresa dela, começando pelo planejamento, como a maneira de fazer a gestão da casa também, redistribuindo aí as responsabilidades e as tarefas. A participação em redes estratégicas, que é algo que aumentou e as mulheres têm que acessar, estão desenvolvendo suas próprias redes, e as características da liderança feminina que tem assim contribuído. A gente sabe que é diferente da liderança masculina e tem contribuído aí com a atuação da mulher nesse cenário, nesse momento de crise. Muito bom, obrigada, Lili. Bom, tem alguns comentários aqui do lado, no chat. Acho que depois que a Denise falar, a gente volta e abre para comentários, pode ser? Claro, claro. Denise, você pode dar continuidade, por favor? Mas você tem que liberar o microfone. Eu vou fechar o meu. Eu gostaria de pedir para vocês, por favor, se vocês quiserem, para se identificarem, obviamente a gente sabe o nome de vocês, em que tipo de negócio vocês tenham, que tipo de segmento. Por que eu acho que seria muito legal? Eu estou vendo algumas figuras aqui, algumas pessoas comentando, olha, o setor de eventos aconteceu tal coisa. O que é importante a gente saber quem está ouvindo hoje? Nós temos 36 participantes aqui, e a ideia é saber em que setor vocês estão atuando. Deixa eu ver se fez uma... Então, em que setor vocês estão atuando? Porque, no final das contas, essa crise em particular, é uma crise que a gente chama de assimétrica. O que significa isso? Nem todo mundo foi afetado igualmente. Então, há setores que estão ganhando dinheiro pra caramba.
É incrível dizer isso, mas é verdade. E há setores que, coitadinhos, não conseguem sair do lugar, porque a pessoa não tem absolutamente como fazer alguma coisa, como gerar renda. Então, por exemplo, estou vendo aqui a identificação do Fagner, que é proprietário de loja de vestuário. O que é legal a gente saber, se vocês quiserem ir colocando, olha lá, vem vindo, vendo online, para a gente, porque sabendo exatamente o tipo de segmento em que vocês estão atuando, é mais fácil da gente falar alguma coisa ou dar alguma dica aqui ou alguma vertente importante para poder ir. Tá? Área de eventos, restaurante, comércio de um modo geral, bares, são áreas que foram mega afetadas. O que a gente está dizendo? Você tem uma previsão da Associação aí dos Bares e Restaurantes de São Paulo, dizendo que provavelmente 70% dos postos de trabalho nesse setor sejam simplesmente eliminados. A gente está dizendo que não tem como se manter. Um bar não se mantém exatamente durante um determinado período. A gente não sabe se 1, 2, 3 meses, porque a maioria dos pequenos negócios não tem caixa para sobreviver por longos tempos. Então, esses setores, em particular, são setores complicados para caramba para poderem se manter, e são os setores que, na verdade, têm oferecido o maior número de dispensas para empregados. Parece uma coisa desumana, mas há uma situação aqui a ser colocada. Então, primeira coisa, tem setores que nem sentiram tanto crise. Tem setores que não conseguem nem voltar depois da crise. Acontece que os setores que voltar, vamos pensar dessa forma. Pode que daqui a 2, 3 meses a gente consiga regularizar alguma coisa. Aos pouquinhos vai indo, o Covas está liberando alguns tipos de negócios. A situação vai voltando e vai voltar um dia à normalidade, se Deus quiser. Acontece que tem 2 tipos de empregados que a gente pode perceber nesses negócios. O primeiro grupo é de empregados que são facilmente substituídos. A gente está falando de empregados não qualificados ou com baixa qualificação, e para os quais os empresários sabem que se tiver dispensa agora, daqui a 2 ou 3 meses, eles facilmente recontratariam pessoas com aquela qualificação, baixa qualificação. E há cenários em que a gente está falando de empregados que tem que ter uma alta qualificação ou especialização. Eu não estou falando de executivo, não. Eu estou falando de um cozinheiro, por exemplo, num restaurante vietnamita, que conheça as receitas como ninguém mais. Às vezes é uma pessoa, não é que tem uma super qualificação, tem um determinado tipo de especialização que vai fazer diferença e vai ser difícil para o empresário recrutar. Então, o que a gente está dizendo? A pressão aqui que a gente sente hoje na sociedade, ela não demita, não dá para não demitir. Mas nós sabemos que caixa das empresas é alguma coisa que é limitado. Então, sem saber exatamente quando a gente volta com funcionamento total, porque a hora que liberar, voltou, mas não quer dizer que tenha cliente de imediato. Até que volte a situação normal, a empresa tem que saber o que ela vai administrar em termos de pagamentos. Tá? Então, por que perguntar? Eu estou vendo aqui que tem gente, por exemplo, que está em algum segmento e se interessa por empreendedorismo social. Então, eu vou falar 2 coisas aqui que eu acho que são as primeiras importantes. Algumas delas vocês até já trocaram chats aí, informação. Primeira coisa importante, empresários de micro e pequeno portes têm que estar junto com alguém. Esse junto com alguém que eu quero dizer é fazer parte de uma rede, é fazer parte de um grupo, é frequentar a faculdade, saber o que está acontecendo, pegar o webinar, tentar pegar um gancho em alguma coisa. Às vezes, num webinar de 1 hora, você não aprendeu tanto, veio um pouco mais do mesmo, teve 2 dicas maravilhosas que você pode implementar no seu negócio. Então, eu acho que essa primeira dica é super importante. Não é só a networking por networking, mas é acesso a informações. Tem uma pesquisa do Sebrae muito legal, dizendo que você tem hoje vários tipos de investimento, empréstimos, até a disponibilidade ao acesso aos R$600 lá, que também é para microempresa e também é para autônomo, por exemplo, que mais de 60% das pessoas nem sabem que têm direito. Então, nesses tipos de encontros, nessas redes, acabam acontecendo essas trocas de informação que são valiosíssimas. Então, essa é uma primeira dica que eu acho que eu dou para pequenos empreendedores. Mulheres têm uma bruta de uma facilidade de se associar, a gente conversa com um, conversa com o outro, tal. O problema é que nos falta tempo. A Liliane pontuou uma coisa muito importante, eu brinco sempre dizendo que a mulher parece um polvo, porque a gente faz várias coisas simultaneamente, você tem que cuidar de casa, você tem que ir atrás de compra, você faz o caixa da empresa, agora você está até ensinando os empregados que se conectam com redes sociais, ou mesmo por meio dessas plataformas que a gente está agora. Então, o que eu vejo interessante é que a rede faz com que muitas informações sejam trocadas e é extremamente positivo. Tá?
Segunda coisa que eu acho que é super importante, tomada de decisão não é fácil. Não é fácil, a gente sabe que sempre tem alguma implicação. E eu costumo fazer um negócio, e digo para os outros fazerem também, que eu acho que é bem legal, tem um mecanismo chamado mapeamento de risco. O que é legal? Eu coloco lá numa planilha, exatamente, eu vou ter que tomar uma decisão, por exemplo, dispensar 6 de 8 empregados. Eu vou ter que tomar uma decisão, que tipo de riscos eu vou ter lá na frente? Não simplesmente uma reclamação trabalhista nas minhas costas, mas entender que, por exemplo, eu vou ter dificuldade de recontratar empregados dessa qualificação ou especialização, eu vou ter alguma dificuldade com os outros empregados remanescentes da minha empresa, eu vou ter algum tipo de dificuldade, por exemplo, com relação a manter os meus clientes me olhando do mesmo modo como me olhavam com 10 empregados. Então, são coisas que eu vou reavaliar para entender como é que eu volto para o meu negócio. Tá? 600 mil negócios fechados é uma coisa que não dá para acreditar, porque a gente está pensando em micro e pequenos negócios, que normalmente são os negócios que oferecem até 80%, até um pouco mais da estatística do ano passado, de postos de trabalho na economia. Então, quando a gente fala de fechar negócios, não é um problema simplesmente de que deixou de ter acesso a dinheiro o dono do negócio. O que acaba é que você deixa de dar oportunidade de trabalho para outras pessoas. Então, isso é uma coisa super importante de prestar atenção. Tá? Na medida do que dá para fazer para manter, e hoje você tem uma série de possibilidades de manter. Dá para você mexer com banco de horas, dá para você, dependendo do caso do seu subordinado, se é uma pessoa que pode sair para treinamento, já tinha até previsão da própria CLT, antes mesmo de qualquer problema com epidemia ou pandemia, o que quer que seja. Então, você tem algumas possibilidades, né, de antecipação de férias, que é o que grande parte das pessoas está fazendo. Então, tem possibilidades. Quem está me ouvindo aqui, esse grupo agora de 40 pessoas conectadas, quem está me ouvindo sabe do que a gente está falando. Tem formas de negociar. O empresário brasileiro, principalmente o pequeno, tem muito medo da justiça do trabalho. Mas com a reforma trabalhista, muita coisa no devido lugar. E eu vejo muito despacho de juízes, de sentenças ainda definitivas, mas muito despacho de juízes já entendendo que há que ser feita alguma negociação sob pena de os negócios todos quebrarem. Já bastam 600 mil, vamos ver se a gente consegue dar uma segurada nisso, tá? Deixa eu ver, minha internet está indo e vindo, mas acho que dá para a gente se comunicar, né? Vocês estão entendendo, né? Tá bom. Inclusive, então, eu acho que duas coisas. A primeira é fazer parte de uma rede. Diga, Liliane. Só complementando, essa expectativa, né, essa estatística, vai chegar a 600 mil? Se chegar a 600 mil, vai acabar impactando 9 milhões de postos de trabalho. Não, é uma coisa, diz que já fecharam, eu não sei se não fecharam formalmente, a informação é que fecharam 600 mil, a ação da Associação de Restaurantes é que o número de empregados, de pessoas no setor de restaurantes, que talvez tenha mega setor afetado, tem outros, mas esse em particular incrível, que é dos empregados até final de abril, começo de maio. Há estatísticas hoje que, se a gente começar a olhar também, a gente não faz mais nada, não sai da casa. Aliás, da casa a gente não está saindo. Não saímos do sofá. Vamos melhorar Verdade. a história. Vamos melhorar. A gente não sai mais do sofá. A gente está falando de coisas que são desesperadoras e é assim, um me fala que fechou, o outro fala que foi mandado embora, o outro disse que não segurar, o outro não tem como ter acesso a mais caixa, o outro que foi ao banco e foi tratado como se o tempo fosse um tempo de ouro e não um tempo de pandemia. Você ouve de tudo. Nesse meio desse jogo, desse cenário todo, eu, há uns 15 minutos antes de começar a aula, me toco o telefone aqui de casa e vejo que tudo bem, chegou um pacote para a senhora. Não, depois eu pego. Não, mas a pessoa que deixou pediu para a senhora buscar agora porque é gelado. Nossa, mas eu não encomendei nada. Uma menina de quem eu compro, uma pequena empreendedora, de quem normalmente eu compro doces e compro alguma coisa assim para festa e tal, achou por bem no meio desse vendaval, dessa bruta encrenca, dessa que está reclamando, achou por os clientes, ela tem cadastro, pegaram um pudinzinho, que era uma coisa maravilhosa, que salvou a minha noite, inclusive. E é óbvio que é uma pessoa que acabou de receber fidelidade em contrapartida. Então, eu acho muito legal essa coisa da gente pensar em tomada de decisão, ou então duas coisas. Essa tomada de decisão vinculada principalmente a essa história de ter fidelidade, de quem passar junto pela onda. É uma coisa muito legal que a gente normalmente não pensa. Você pensa, eu não tenho dinheiro, que se dane, paciência, eu vou deixar meu negócio. Nós somos brasileiros, pelo amor de Deus. Está super acostumado a enfrentar a onda.
É hora de troca de moeda, é troca de plano econômico, é problema de locação. A gente está super acostumado a enfrentar isso. Então, eu não vou falar que é uma gripezinha, jamais falaria 2 vezes, mas nem uma pandemiazinha, também não vamos diminuir a importância do problema. Mas o que a gente sabe em economia é que as coisas têm altos e baixos. Então, se a gente está numa época muito de baixo agora, a coisa vai se recuperar, tenho certeza absoluta. O problema é a administração, essa tomada de decisão para esse tempo que a gente vai demorar para voltar. Tá? O problema é se eu volto inteira, 10 empregados, aos trancos e barrancos em termos de manutenção, ou se eu volto pela metade, ou se eu volto para do zero. Eu acho que essa preocupação, coisas que são da nossa rotina. Tá? Eu estou vendo gente que aqui está falando, a Beatriz está dizendo que ela usa, por exemplo, análise SWOT. Ou seja, perceber o que são as nossas fraquezas, o que são as nossas forças, o que seria o peso para a gente de ter que fazer algum tipo de compensação no negócio que a gente faz. Então, eu acho que observar é uma outra coisa muito importante da tomada de decisão. Tá? É ver a empresa para frente, é sempre pensar nessa história de o que eu faço de muito bem feito e que eu poderia aproveitar a onda agora para fazer. Tá? A gente tem recebido um monte de coisas, tem visto gente que está começando a mexer com a internet, agora com redes de um modo geral, tentando divulgar produto desesperadamente, mas eu não sei também se é isso. Eu acho que, por exemplo, quando a Ana sugere uma análise SWOT, isso é maravilhoso. Você pode dar uma olhada no que você tem de forças e fraquezas, inclusive o que você poderia fabricar diferente para tentar atender um tipo de cliente que você nunca mexeu antes. Com quem você poderia estabelecer uma parceria para entrar, por exemplo, numa área de negócios sociais. A ideia de negócio social, o que foi tratado muito sabiamente pela Valor Econômico, pelo jornal Valor Econômico, numa reportagem chamada Lucro com Causa, é sensacional. Você tem espaço para entrar hoje, resolvendo alguns problemas da sociedade, e que vão te dar dinheiro, inclusive, na venda de produtos ou serviços que você fizer. Então, você começa a encontrar oportunidades na sociedade para essa possível volta. Uma coisa que a gente tem agora muito mais fácil do que teve no passado é acesso à informação. Pode ser que a gente não tenha tanto tempo, somente quem está conciliando casa, outras coisas juntas, é mais complicado. Mas a gente tem acesso à informação. E há vários casos de empresas que estão mandando bala com possibilidade de incluir alguma coisa para a sociedade ou fazer parcerias com ONGs, com empresas que precisam de um fornecimento de alguma coisa que eu posso vender, e, de repente, a partir daí, eu começo a multiplicar o número de clientes que eu tenho. Tá? A história de vender serviços ou vender coisas que se para melhorar a sociedade não significa que eu estou falando de pobres que não possam pagar. Você tem várias ONGs que podem pagar pelos seus serviços ou produto. Você tem parcerias com empresas grandes, como a Magazine Luiza, tem um puta de um programa maravilhoso associado à pequena empreendedora. Então, hoje, que de alguma forma estão fazendo parceria, e aí está na fita. Porque se eu estou triste em casa, caiu a conexão? Não, está indo melhor. Se eu estou triste em casa, tentando fazer alguma coisa diferente, mas não consigo sair do lugar, pensem na forma de se fortalecer por meio exatamente de acesso a grandes empresas que precisam, às vezes, do serviço de vocês, grandes empresas que querem uma cadeia produtiva, normalmente com pessoas que estão antenadas no social. Tá? Olha, eu estou vendo gente que tem clínica de psicologia, hoje tem aplicativos que vendem serviços relacionados à área. Então, coisas que, a parte toda de medicina hoje, nessa época, é liberada para poder fazer atendimento. Acho que psiquiatra ainda está uma coisa questionável, mas psicologia eu tenho certeza que pode. Então, por exemplo, gente que está fazendo atendimento de instituições bancárias. Olha que maravilhoso. Eu vou focar em quem tem dinheiro para pagar. Eu não vou fazer meu negócio, não, mas ninguém vai comprar um docinho. Eu não sei, nem todo mundo perdeu emprego. Então, a gente está fazendo um caos, assim, eu converso com algumas empresárias que têm feito alguns comentários como se ninguém mais tivesse dinheiro. O fato da gente estar socialmente isolado agora não quer dizer que a gente possa gastar. Então, é exatamente isso. Fagner, adorei, você está focando em quem tem grana. Lógico que você está vendendo vestuário. Então, é lógico, vai vender para quem? Para quem for desempregado? Não vai. Pô, mas Denise, escuta, diz que vai ter 5 milhões de empregados, garçons, vendedores, desempregados. Então, será que eu posso aproveitar essa mão de obra mais para frente, tentar puxá-los para mim para fazer alguma coisa? Será que eu posso fazer um serviço, eu sei lá, de oferta, um pool de garçons há algum tempo? As ideias vão chegando. Então, eu acho que é muito legal a gente tomar decisão com base no que a gente tem visto aí no mercado.
eu faço roupa. Lá que o Fagner falou que trabalha com vestuário. Espera um pouquinho, eu posso fazer uma linha de produtos diferente. Eu posso fazer uma coisa que eu tenho certeza que vai vender, mas talvez com um valor um pouco menor, ou diferentemente, talvez voltada para alguma empresa que agora ganhou tanto dinheiro, uma pequena empresa, com algum tipo de serviço, que uniformizar empregados. Então, a ideia é de mapear o mercado e entender o que está acontecendo antes de tomar alguma decisão. Tá? Eu acho, Cristina, que não sei se é uma coisa específica aqui. Perfeito, perfeito. Acho que é essa empreendedorismo social, dispensa de 30 empregados e redução de jornada de acordo com o MP. Todo mundo vai sofrer isso. Quem está fazendo... Aliás, um serviço muito legal que eu tenho visto também, Cristina, por exemplo, gente que tem mais... Aí falando já de pequena e não de micro. Dispensou o empregado e tenta fazer conexões, e de novo a importância da networking, para recolocar esse empregado que às vezes estava 10, 15 anos trabalhando junto. É de uma lisura, é de uma delicadeza, no mínimo, sem contar, obviamente, a parte estratégica, que amanhã eu consigo pegar esse empregado de volta, de tão boa que eu fui com ele, de tão bom que o empregado agiu, de forma boa, que é de uma delicadeza, né? sem proporções. Tentar fazer uma recolocação do empregado, às vezes num setor que está muito melhor que o meu. Então, acho que é por aí. Posso fazer um comentário em cima das duas, né? Não veio ainda nenhuma pergunta no chat para vocês, então eu vou aproveitar esse tempo. Ontem nós tivemos um painel sobre o que as pequenas e médias empresas deveriam fazer diante da crise, né? E a primeira sugestão que o Sérgio Duque Estrada deu foi montar um conselho com pessoas de diferentes formações e de diferentes setores. Então, quando a gente está falando de redes estratégicas, também pode ser uma micro-rede, né, de pessoas com formações diferentes e que concordem em tomar o café da manhã virtual uma vez por semana, toda segunda-feira ou toda sexta-feira, para avaliar o que foi na semana ou o que vai ser, quais são as alternativas, o que fazer. 10 cabeças pensam melhor do que uma, né? Eu vejo também muitas redes de colaboração na dark web, que é uma coisa muito masculina, né? Não é uma coisa muito feminina. As redes que eu vejo de colaboradoras, de empreendedoras femininas, são redes que acabam virando fontes de extorsão. Elas não são redes de colaboração. Elas começam com redes de colaboração, uma ajudando a outra, depois vira um blog, vira um site, aí cobra para anunciar a pessoa, cobra para fazer a negociação, cobra para tudo e acaba inviabilizando o pequeno negócio, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar o que é essa rede, que formato de rede que é interessante, como que a gente constrói ela. Porque muitas vezes, nessas redes sociais, você acaba entrando no negócio do outro e não numa rede de colaboração, né? Quando a gente está falando de rede, a gente está falando de interesses comuns, né? De um ajuda o outro. Rede não é... É isso mesmo, Cristina. Não, rede aqui é de networking mesmo, é de sair tentando saber onde é que estão as pessoas. Algumas redes são interessantíssimas, porque elas promovem treinamentos, promovem algum acesso, por exemplo, à informação que você não tem sozinho na sua casa. E empresariar, principalmente, que é aquela pessoa povo total, não tem tempo de ir atrás de informação. Porque a maioria das microempresárias tem lido alguma coisa sobre medida provisória. O empregado não leu, então. E que não leu. Então, é difícil, nesse sentido, Cris, aí concordando, de pensar em redes que tragam conhecimento. É essa a ideia. Não é que cobrem mensalidade, é que tragam conhecimento. Então, uma outra coisa, Denise, que me chama muito a atenção, é ter uma falsa interpretação de que a crise econômica está associada com o isolamento físico. Não. A crise econômica, independentemente da gente voltar para a rua, vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas estão inseguras, porque mudou a posição de investimento das empresas, elas brecaram, né? Porque teve fuga de capital, porque o consumidor não sabe se ele vai manter o emprego dele ou não, ele parou de comprar, né? Então, a questão é, mesmo que a gente volte a abrir o comércio, isso não vai resolver. Isso não vai ser uma solução para esta crise. A solução para esta crise não está no conhecido, está no desconhecido, em buscar caminhos novos, né? Buscar a necessidade do outro. O que é a necessidade do outro nesse momento? É algo que não tinha.
Não existia essa necessidade antes. Então, como é que eu atendo essa necessidade? O que eu posso fazer para oferecer num contexto como esse? Eu acho que isso é um olhar exatamente. muito mais propositivo do que, como você disse, ficar olhando os indicadores, a gente não sai do sofá mesmo. Isso é verdade. Acho que acredito que as necessidades também mudaram. Não é só a maneira de consumir, o comportamento do consumidor, o isolamento também concordo que ele não é o isolamento que mudou a crise, que mudou o cenário, mas as necessidades das pessoas mudaram também. Acho importante só fortalecendo o que a Denise falou, e concordo com o que você disse também, Cris, que as redes elas começam com um objetivo de colaboração, depois elas acabam virando negócio. E não é essa a ideia de uma rede estratégica. A ideia de uma rede estratégica é trazer conhecimento além daquilo que eu tenho. E como a Denise também comentou, as mulheres têm pouco tempo de sentar. Vou sentar e agora eu vou aprender sobre isso. Em uma rede, eu acesso a informação com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. E pode ser uma dica que, assim, muda o cenário do meu negócio. Assim, na rede estratégica que eu tenho participado, as mulheres estão tentando ajudar uma o negócio da outra, tentando encontrar parceiras e empreendimentos que podem vender junto comigo. Não o mesmo negócio, mas que podem vender junto comigo. E elas aproveitam, por exemplo, a entrega, o delivery, né? E, de fato, alguns segmentos de algumas empreendedoras foi o cenário contribuiu e elas estão, assim, estudaram o mercado, oportunidade, colocaram produtos que não tinham, por exemplo, na área do vestuário e melhoraram aí o faturamento. Então, é um momento de repensar, assim. Eu fico me perguntando, a Denise mencionou o fato de que, de fato, quem sabe fazer, dificilmente sabe vender, né? E também, às vezes, não consegue, está tão envolvido no negócio que não consegue buscar informação. Que conselho a gente pode dar para essa empreendedora, né? O que a gente pode dizer para ela num momento como esse? Isso é para mim? Para nós? Para a Denise. Ah, tá. Denise? Vamos lá. O que é problema, Cristina, que é exatamente isso. A gente está tão envolvido no processo produtivo, na preocupação em fazer o melhor bombom, na preocupação em fazer o melhor vestido, que a gente não conhece, ou a gente está distante do nosso público consumidor. E aí, uma saudade danada de quem eram os antigos artesãos, porque era o cara que entendia a necessidade do cliente. Então, o que acontece é que a gente está afastado deles. Talvez nessa situação agora, a gente, como essa minha cliente que deixou, essa minha fornecedora, né, essa menina da doceira, deixou um vizinho aqui, ela sabe o que eu faço. Então, eu acho que o que eu recomendo é de tentar se aproximar um pouquinho, talvez aproveitando esse embalo de que não tem compra, não tem tanta coisa, tal, mas tentar se aproximar um pouquinho do cliente, entender um pouquinho mais. Entender mais não é mandar uma pesquisa, aguenta também responder pesquisa nessa época. Entender um pouquinho mais do cliente, estar junto, tentar fazer uma coisa, uma ação como essa que eu vi hoje, que custa zero, Cris. Se você pensar hoje, enquanto a pessoa gastou para fazer um pudinzinho pequenininho para trazer na minha casa, custa zero. Tá bom, vai ter gasolina, vai ter cozinha, tal. Do que a crise, o que é o impacto que isso pode trazer em termos de fidelidade do cliente, eu acho que é demais. A outra coisa é a seguinte, se o empresário tiver ainda um pouco de capital, talvez seja uma oportunidade interessante de contratar alguém que faça isso. Lembrando que está cheia de gente desempregada no mercado. E essa pessoa poderia tentar fazer uma ação ou tentar explorar um pouquinho o negócio para ver como se chegar exatamente ao cliente final da empresa. Tá? É uma possibilidade. Outra possibilidade, desenvolver negócio B2B. Eu posso não vender direto para o consumidor final mais, porque, coitado, meu mas há uma maneira de vender para alguma outra empresa intermediária algum tipo de negócio. Ou seja, se valer da expertise que você tem e entender mapeamento de mercado, porque senão não adianta nada. Eu estou perdida tentando focar no mesmo consumidor que não tem, mas esses dias eu vi um negócio que eu achei demais. Eu fui ao mercado e vi a prateleira de fermento vazia. Que estranho. É um negócio esquisito. Por que alguém... o mercado não teria mais fermento? Olha que interessante, uma mudança de hábito interessantíssima. Dentro de casa, a gente vai cozinhar mais. Fora de casa, vai comprar o bolo na boleira, A boleira, coitadinha, se ferrou agora. Está todo mundo em casa cozinhando.
Mas o que é interessante disso? Essa história de mudança, porque às vezes é o meu próprio cliente que está mudando o hábito. Se eu não estou próxima dele, Cristina, e normalmente porque eu não tenho olhos, se eu só quero produzir, eu vou perder mercado. Vem um outro, me atropela, não estou nem vendo o que aconteceu. É a pessoa que está atenta, sensível à mudança no mercado. Se não tem tempo, delega. Olha, tem uma pergunta aqui, da Ana Beatriz, que ela diz assim, quando você fala em... Oi? Quando ela diz o seguinte... Não, era algum nenezinho empreendedor, Cris. É, alguém que entrou, o fone aberto, faz parte. Quando se diz rede, refere-se a uma rede de troca de informações ou rede de mercados, fornecedores e consumidores. Não sei se consegui me expressar, mas eu não entendo onde essa rede se encaixa dentro da relação produtor-demandante. Quem que podia responder a Ana? Eu posso falar um pouquinho. Dentro do ambiente de negócios, Ana, quando a gente fala de negócio, empreendedorismo, vendas, a importância de fazer parte de uma rede estratégica. Quando eu estou falando de rede estratégica, nesse caso, seria uma rede de empreendedores, de empresas e negócios, de pessoas que são representantes desses negócios, que fazem ações coletivas, pensando na própria rede, pensando em quem faz parte da rede. Quanto mais organizada, maior a possibilidade de reação frente a uma mudança de mercado, por exemplo. Então, e quando eu falo de organização, é uma rede que o objetivo dela é a colaboração, acessando oportunidade, acessando conhecimento, acessando informação exclusiva, por exemplo, acessando alguém da rede que entende de economia, dando uma dica do que está acontecendo, e não é rede de mercados, fornecedores e consumidores, não. Tá? É uma rede de colaboração mesmo, que envolve ações aí de quem está participando. A colaboração dessas empresas acaba aumentando, né, a minha possibilidade de atuação no mercado, ou, né, soluções, por exemplo, otimização da utilização de recursos, né, como a Denise falou, o que eu tenho de melhor? Talvez a rede consegue mostrar para mim, empreendedora Liliane, o que meu negócio tem de melhor, então vou potencializar ele para aproveitar esse meu produto. Não sei se foi claro. Você sabe que tem uma coisa que o Fagner falou que também me chamou muita atenção, que é assim, não é só olhar a necessidade do outro, muitas vezes é mostrar para o outro a necessidade que ele não sabe que ele tem. Isso, exatamente. Né? A gente pode mostrar um detalhe, por exemplo, uma amiga minha esses dias brincou comigo e falou assim, quem é que compra bijuteria nessa época? E eu fiquei pensando, eu falei, bom, quem está muito exposto a reuniões online vai querer aparecer de uma forma bacana, né? Vai usar um brinco, vai usar uma maquiagem. Né? Então, você consegue mostrar para essa pessoa a importância que tem ela cuidar da aparência dela, ela se apresentar direito, ela usar uma maquiagem correta, usar um acessório adequado. Né? E você mostra para ela uma necessidade que muitas vezes ela pensando, agora que eu estou em casa, estou de chinelo. Não está de chinelo, não. Está de salto alto, tem que se arrumar direito para aparecer para os outros. Né? Então, essa coisa de mostrar a necessidade é muito interessante. Muito bom, Fagner. Obrigada pela contribuição. Bom, a gente está caminhando já para os finalmente. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou pedir para as professoras fazerem um encerramento. Posso pedir, então, para vocês fazerem as considerações finais? Se a gente pudesse deixar alguma mensagem, Liliane, Denise? Sim, eu só voltei lá no início, a Ana comentou que a mãe dela trabalha com eventos, teve que reinventar por conta da crise. Eu até lembrei, Ana, de um empreendedor que faz parte da rede também. Eles trabalham com festas e decorações, aluguel de brinquedos para festa e decoração. O que ele fez agora? Ele está alugando os brinquedos, que são menores, para as mães que têm espaço, o aluguel semanal. Então, eu levo o brinquedo, deixo lá na casa da mãe, então começou um novo negócio, não tem mais festa acontecendo, não tem mais preciso continuar, então eu estou repensando. É exatamente o que você escreveu, é reinventando. E o que a Cristina Helena falou também é interessante. Às vezes, alguém de fora consegue enxergar em mim um potencial, uma oportunidade para o meu negócio. Que eu tô tão assim, focado no meu negócio aqui,
e que não está acontecendo, que eu acabo deixando de enxergar o mercado, que alguém comentou que tomada de decisão usa análise SWOT, que também é fundamental. Você olha dentro e olha fora também. Né? Então, assim, para finalizar, eu acredito que os empreendedores, Fagner está aí também, né? Os pequenos empreendedores, precisam entender que participar de redes, a gente precisa reinventar, entender qual que é a necessidade que vai surgir nesse momento, e fazer parte de rede é estratégico para que eu possa acessar talvez informações ou aí oportunidades de negócio. E sim, é um momento da gente não só pensar em fechar, mas a gente pensar que a gente tem gente consumindo também. E que aí eu preciso só mudar talvez a minha maneira de levar o meu produto até essa pessoa. Denise? Por essa percepção de mim, com gente que tem diferente, tem negócio diferente, legal. Eu acho que a gente fica em casa, vejo lá, o número de mortos subiu, isso é uma coisa que da gente não entra nessa onda. Sinceramente, comece a conversar com pessoas que estão conseguindo sair da crise, seja por meio de rede, seja contato, entra no LinkedIn, vê que está num setor que você acha que poderia te ajudar, ouça ideia de outras coisas. Porque um bom empreendedor está anos luz na frente, é o cara que está prestando atenção na economia, como é que ela pode virar. Agora, apesar de ser uma economia surpresa total, Cristina, na volta, aonde pode virar. Eu ando lá no meu negócio muito. Se eu não sei se eu vou acompanhar na onda depois de todo mundo no negócio, meu negócio está ferrado. Eu acho que a história dá com quem pensa diferente, o máximo de agir com pressão com relação aos meus conselhos aí, que são bons para fazer que eu tomo decisão com relação a empregado, investimento, empréstimo. E aí é legal que os outros vão me contando também o que tem. Se eu estou isolado, sem falar com ninguém, sem entender o mercado pela minha janela, eu estou morta no mercado. Denise, eu acho que essa é uma situação. Agora, eu não disse para vocês qual que é a minha formação, só me apresentei como pró-reitora de pesquisa, mas eu sou economista de formação. E essa é uma situação com bastante dramaticidade, a gente não tem prazo para o encerramento dessa crise, independentemente das escolhas que a gente faça, a economia foi impactada seriamente, dificilmente a gente vai se recuperar rapidamente. Então, agora é o momento da gente encontrar estratégias de enfrentamento e fazer o novo, porque a gente não vai voltar para o que era tão rápido. Então, se a gente não conseguir criar o novo no meio dessa situação, nós vamos deixar a desgraça acontecer. E não é para ser. Né? A gente tem condições de dar a volta nisso e de abrir portas, enfim, e criar possibilidades. Por exemplo, eu aqui já estou pegando contato da empresa de festas, porque eu pretendo fazer uma festa online quando chegar meu aniversário e eu acho que ainda vou estar no isolamento físico. Então, veja, a gente tem que conseguir abrir portas, abrir possibilidades e pensar como que a gente cria o novo num contexto tão diferente, né? E não se abater pelo que está vindo. Mas eu queria muito agradecer, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Senão a gente já está caminhando para o encerramento. Queria agradecer muito para vocês a participação de hoje. Nós temos só um minutinho. Nós temos um questionário que eu vou pedir, se vocês puderem responder depois, vai nos ajudar na curadoria de organização desses eventos. Então, eu coloquei aqui no... Opa, desculpa. Pronto. Está aqui no chat. Então, se vocês puderem, eu agradeço muito a participação de todos que ficaram conosco aqui. Se vocês puderem depois mandar essa contribuição, são só 4 perguntas, é simples de responder, vai me ajudar muito na curadoria dos eventos. Então, obrigada, gente. E agora a gente vai se despedir. Obrigada, gente. Foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.